hoje à noite, nós vamos meditar, literalmente, sobre o tema, a Palavra de Deus. Qual o efeito que a Palavra de Deus faz em nossa vida? Quais os resultados quando somos expostos à Palavra de Deus, quando somos colocados diante dela? Qual o efeito que ela traz à nossa vida? E mais precisamente nós vamos ver 4 ações da Palavra de Deus em nossa vida. Quero iniciar lhe contando que um dos grandes privilégios para um crente no Senhor Jesus Cristo, que tem a Bíblia como autoridade maior, é visitar um local específico lá na terra de Israel, chamado de Qumran. Lá em Qumran é chamado de os manuscritos do Mar Morto. Foi onde foram encontrados, aproximadamente ali 1947 a 1948, quando pastores beduínos que moram naquela região encontraram nas montanhas de Qumran, dentro de jarros, escritos da palavra de Deus. Isso em 1947, 1948 aproximadamente. E esses pastores beduínos não tinham ideia do que eles haviam encontrado. Eles encontraram porções de escritos, manuscritos da palavra de Deus. E eu digo que é um grande privilégio, porque desde essa época para cá, é uma forma palpável, arqueológica, algo visível, palpável, é um fato arqueológico que prova a veracidade da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Porém, essa verdade, desde 1948 em diante, se tornou algo mais público e algo mais notório, físico mesmo, diante dessa grande descoberta. Então, em 2022, eu tive o privilégio de visitar esse local e aprender um pouco da história de como a palavra de Deus é veraz. Embora que não se tivesse descoberto esses pergaminhos, mesmo assim a palavra de Deus não deixaria de ser a verdade. Mas esse fato Deus permitiu acontecer para que então, diante do mundo cético, diante do mundo ateu, pudéssemos então ter provas palpáveis de que o livro que estamos em nossas mãos é verídico e que é a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos ver os efeitos que a palavra de Deus causa em nossa vida quando somos expostos a elas. Trazendo mais para perto um pouquinho da história da Bíblia, aproximadamente 85 anos atrás, os americanos chegaram aqui em nossa região. Eu estou falando aproximadamente 85 anos, porque a igreja de Acaraú fez aniversário recente, é uma das mais velhas aqui da região, e depois vem aqui a nossa com 65 anos, vai ser feito agora, em janeiro, e o grande privilégio que tivemos foi dos americanos chegarem aqui em nossa região e trazerem a palavra de Deus. Através da vida deles, muitos aqui chegaram a conhecer esse livro e crer em Cristo verdadeiramente. Tem alguém aqui que fez decisão com o pastor Roberto Williams? Tem alguém que fez decisão com ele? Seu Pompeu. Olha, fez decisão em Cristo. Seu João, o seu também? Dona Rosa, seu Chiquinho, seu Zé Gil. Olha que maravilha. Foi o pioneiro que chegou aqui na nossa região pregando o Evangelho, a palavra de Deus. E depois vieram outros americanos, um deles, os mais conhecidos aqui entre nós, e talvez até mais recente, poucos anos, é o pastor Larry. E em uma conferência lá em Fortaleza, eu fiquei maravilhado com o testemunho do pastor Larry, que ele disse as seguintes palavras: eu estou encantado em estar aqui diante das igrejas bíblicas e poder ver quanto Deus é bom e quanto a palavra dele é poderosa. E ele disse que quando chegou aqui, ele não sabia falar português direito,
E nós temos muitas histórias dos americanos engraçadas, né, que eles trocam. Um exemplo, nos Estados Unidos não tem o artigo, né, definido ali, a masculino e feminino, não tem no inglês, tem no português. E quando eles chegaram aqui, era engraçado a forma como eles falavam, né? E Deus usou, ainda que eles não tinham aprendido a nossa língua, mas eles estavam falando numa linguagem universal, está aqui, e uma linguagem eterna lá do alto, a palavra de Deus. E o pastor Larry disse: pessoas eram salvas não por mim, eu não sabia falar português direito, mas eram salvas pela palavra de Deus. E isso é algo maravilhoso, é algo encantador. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela não é velha, ela não é vencida. Como muitos acham que é um livro antigo, né? Está fora de ética, alguns acham isso, muito pelo contrário. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Sim, amanhã, dia 8 de julho, vai chegar ainda amanhã, pois a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela tanto descreve a história do passado, como descreve as páginas do futuro. O futuro, a Bíblia já descreve. O nosso Deus foi quem inspirou homens para escrever assim a palavra de Deus. Alguns afirmam: olha, eu não vou crer nesse livro porque foi escrito por homens. Porém, foram homens que Deus guiou através do Espírito Santo para que esse livro chegasse até em nossas mãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala de histórias que se alinham com as histórias seculares. As datas que a Bíblia menciona e as cidades que a Bíblia mencionam são cidades, fatos históricos. Então, geograficamente, a Bíblia está alinhada. Historicamente, a Bíblia está alinhada. Em termos de física, ciência, a Bíblia, a palavra de Deus, há muitos anos escrita, já dava orientações na área de física, química, geologia, matemática. As medidas da arca ainda são usadas hoje pela Marinha. Você sabia disso? Descrições que tem na Bíblia, que a ciência veio descobrir há muitos anos depois, a Bíblia já estava falando. Há alguns anos atrás, parece ser irônico isso, mas um senhor descobriu que Jesus teve irmãos. Ele saiu no Fantástico por isso. Você pode digitar, essa matéria está no Fantástico. Ele ficou famoso porque descobriu que Jesus tinha irmãos. Pois bem, se eu soubesse disso, eu tinha ficado famoso também. Está escrito na Bíblia: Jesus teve irmãos, ele teve uma família, né? Então veja que a Bíblia dá fatos, provas palpáveis da nossa história. Ela não é um livro qualquer. Ela não é somente um livro também intelectualmente falando, não é somente um livro intelectual ou histórico. Ela é um livro que fala sobre a eternidade e de valores eternos. Jamais o homem por si só poderia ter escrito esse livro. Sabe por quê? Uma das razões que eu gosto de falar, que jamais o homem poderia ter escrito esse livro por si só, porque o homem descreve em livros histórias egoístas, onde o homem é o centro. Jamais o homem escreveu uma história pela qual o próprio livro ia condenar ele, porque a Bíblia, de certa forma, ela condena o homem, porque se ele não crê, ele será o quê? Condenado. Esse já é um fato histórico de que a Bíblia não foi escrita pelo homem, porque a própria Bíblia, ela coloca o homem numa posição lá embaixo, de homem, e Deus na posição, é claro, de Deus. Então, abrindo aqui o primeiro ponto, sobre as ações, os efeitos, os resultados que a Bíblia traz à nossa vida. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos regenera. Abra sua Bíblia comigo, lá para 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Abra comigo a sua Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Abra comigo. Se caso tiver alguém nos visitando e talvez não trouxe uma Bíblia, você pode emprestar a sua.
abrir a passagem e mostrar para ele ou para ela, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, nós vamos encontrar aqui que uma das ações, um benefício que a Bíblia traz à nossa vida é que ela nos regenera. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz assim, a palavra de Deus: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Continua a leitura que diz que, pois toda carne é como Eva, e toda sua glória como a flor da Eva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a primeira ação da palavra de Deus em nossa vida, conforme esse texto aqui, é que ela nos regenera. A Bíblia é comparada a várias coisas, a um martelo, a água, a um espelho, lá em Tiago, e aqui ele é comparado com uma semente, só que uma semente diferente das outras, diferente no sentido que ela não se corrompe, não se destrói. A Bíblia é uma semente incorruptível, que ela gera vida espiritualmente. As outras sementes geram vida também, mas a semente que é a palavra de Deus, ela gera vida espiritual em nós. Em outras palavras, como diz o próprio texto, ela nos regenera, ela nos dá vida em Cristo. Aqui diz que a palavra de Deus, além de nos dar vida, nos regenerar, ela permanece eternamente. O valor dela é um valor eterno e permanente. Em Mateus 24 e 35, Jesus, no sermão profético, em Mateus 24 e 35, ele diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mostrando aí o valor permanente da palavra de Deus. Quantas gerações já se foram e quantas ainda irão se Cristo não voltar, mas diz que a palavra de Deus ela permanece. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras elas vão permanecer. Lá em Mateus 13 também, inicia-se as parábolas com uma parábola interessante, que é a parábola do semeador. Embora que diz que é a parábola do semeador, mas a ênfase maior não é nem no semeador, porém a ênfase é na semente. E mostra que a semente foi lançada à beira do caminho, uma semente foi lançada em um solo rochoso, a outra em um local onde foi sufocada. Porém, uma das sementes lançada pelo semeador caiu numa terra boa, e o que foi que aconteceu? Ela gerou vida, mas não somente vida, o texto lá diz que frutificou. Então a palavra de Deus ela nos regenera, ela nos dá vida, e essa vida produz o quê? Frutos. Essa vida que a palavra de Deus regenera, ela produz bons frutos. Em outro momento, Jesus, olhando para os religiosos da sua época, ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus são conhecidos pelos seus frutos. Você já nasceu de novo pela palavra de Deus? Uma evidência é que você está produzindo o quê? Frutos. Em uma pregação recente, eu mostrei sobre a pregação de João Batista, e ele falou que era necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Então veja que uma da ação da palavra de Deus, um dos resultados é que ela produz vida em nós, e essa vida ela produz frutos. Então, eis aqui o primeiro resultado da palavra de Deus quando somos expostos a ela, é que ela nos regenera. A palavra de Deus, ela não é somente um livro que nos informa, mas também é um livro que nos transforma, e nos transforma pela graça de Deus. Amém?
Em segundo lugar, quando somos expostos à palavra de Deus, o outro resultado dela em nossa vida é que ela, além de nos regenerar, de nos dar vida, ela também nos alimenta. A Bíblia, ela é considerado um alimento espiritual. Aqui em Pedro mesmo, capítulo 2, versículo 2, diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando uma criança, ela não segue os passos normais de ser alimentada com leite, não é, Rondinelli? Não é, Érica? Quando ela não se alimenta com leite materno, o que vai acontecer com essa criança? Vai faltar alguns nutrientes e ela não vai crescer sadia. A palavra de Deus, ela é comparada aqui com um alimento, né? E nós precisamos nos alimentar dela. Na palavra de Deus tem os nutrientes necessários para nos fortalecer, o nosso coração, a nossa mente. Na palavra de Deus tem os nutrientes necessários para nós vencermos as tentações desse mundo e nos fazer o quê? Forte. Mas quando nós não nos alimentamos da palavra, que é um alimento, nós ficamos desnutridos espiritualmente falando. Nós ficamos anêmicos espiritualmente falando. A palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. E aliás, o próprio Senhor Jesus fez menção disso. Em Mateus 4, versículo 4, na tentação de Jesus, quando ele foi tentado a transformar as pedras em pães, o que foi que ele disse? O Senhor Jesus disse assim: está escrito. Ele mencionou o Antigo Testamento. Olha só como é interessante. Jesus mencionou o Antigo Testamento, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia é de procedência da boca de Deus, não só de alimento cotidiano, mas também do alimento pão diário, que é a palavra do nosso Deus. Todos nós aqui necessitamos do pão diariamente, e assim como nosso corpo necessita de pão, a nossa alma também necessita do pão espiritual. Amados irmãos e amigos, não deve faltar esse pão em nossa mesa. Na sua mesa e na minha mesa não deve faltar em nossa casa o pão, que é a palavra de Deus, esse alimento para a vida eterna. Algumas casas, está lá a Bíblia, mas se ela ficar só em cima da estante, aberta naquele salmo que diz que aquele que habita a sombra do Onipotente, lá aberta, pegando poeira de dia e de noite, é comum encontrarmos em algumas casas, ela aberta lá nesse salmo, ela não vai ter valor assim não. O valor dela é quando ela é aplicada à nossa vida, é quando ela é trazida à nossa vida e somos expostos a ela, a pregação da palavra, quando nos alimentamos dela, porque se ela ficar lá em cima da estante ou de algum lugar aberto naquele salmo, isso vai ser um misticismo. Tem muita gente usando a Bíblia como um misticismo, como algo místico, como se fosse um amuleto. Não, a palavra de Deus foi trazida para nós, ela é a revelação de Deus, é para servir como alimento mesmo, nos alimentarmos dela e sermos assim fortes na graça de Deus. Amém? Em terceiro lugar, outra ação da palavra de Deus em nossa vida, além de nos regenerar, além de nos alimentar, ela também nos ilumina. Salmo 119, versículo 105, vamos citar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ela nos ilumina, ela nos dá a direção nesse mundo
de escuridade, nesse mundo de mentiras, a palavra de Deus é luz, ela é a verdade, lâmpada para os meus pés. Isso significa que ela direciona, clareia para onde vamos caminhar, ela nos dá a direção, ela é luz para o caminho. Todo o Salmo 119, nós vimos só um versículo, exalta a palavra de Deus. Você sabia disso? Todo o Salmo 119, ele exalta a palavra de Deus. Se não me engano, são 176 versículos, e todos eles exaltam a palavra de Deus, dão sinônimos também. Lá no Salmo 19, a palavra de Deus é chamada de lei, mandamentos, preceitos, prescrições, decretos, juízos, caminhos, promessas, todo o Salmo 119. Então a palavra de Deus, ela nos dá a direção para trilharmos no caminho da verdade. Salmos 19, versículo 8, diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor, ele é puro e ilumina os nossos olhos. Você lembra a primeira vez que a palavra de Deus chegou aos seus ouvidos? Quem aqui lembra? Levante sua mão. Eu me lembro. Eu tenho o versículo decorado, a primeira vez que a Bíblia foi lida para mim. Você lembra? Foi lida para mim em João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou essas palavras, que na realidade parece ser uma ordenança, mas ali é um gerúndio. Tem examinais, mas Jesus estava falando para os fariseus da época. Vocês examinam, né? Vocês estão examinando, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Mas saibam de uma coisa, é ela mesma, a palavra de Deus que vocês examinam, elas testificam a respeito de mim. Um salmo maravilhoso também, para trazer a nossa vida, é Salmo 119, versículo 18, o salmista ora a Deus dizendo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe, pessoal, eu vou falar algo pessoal aqui quanto a nós homens. Quando nós compramos um carro, nós homens, tá bem? Isso é coisa de homem. Mulheres, por favor, isso é coisa de homem. Quando nós compramos um carro e o amigo traz, nós ficamos olhando, rodeia de homem aquele carro, e ficamos olhando as rodas daquele carro, ficamos olhando o painel daquele carro e passando a mão. Isso é coisa de homem, tá bom? As mulheres não vão entender isso não, mas vamos ficar abestados, olhando. Olha só que rodão legal, chega, brilha. E é aro 16, aro 18, ficamos ali maravilhados, contemplando aquilo. E faz quanto com 1 litro? E ficamos conversando, maravilhados com aquela máquina. Isso é coisa de homem. Mas deixa eu lhe falar sobre uma coisa de um servo. O salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos, tira essa venda dos meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Na palavra de Deus tem maravilhas, nós ficamos encantados, não é? Olha essa lição aqui que eu aprendi, olha esse ensino que eu aprendi hoje aqui na vida de Abraão, olha essa palavra hebraica, aí sim é um mundo maravilhoso de aprendermos e ficarmos encantados. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, e ficamos saboreando, e o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas que tem na sua palavra. Então a palavra de Deus, ela nos ilumina, ela nos dá entendimento, ela abre os nossos olhos de uma forma que podemos entender o mundo melhor, as provações, as dificuldades. É por meio da palavra de Deus que ilumina o nosso entendimento, nos esclarece as coisas. Hoje mesmo eu aprendi um salmo, um versículo, melhor dizendo, que é Salmo 119, versículo 130. Já tinha passado, mas não tinha parado nesse versículo.
Deixa eu citar para você. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A exposição da sua palavra, ou a revelação da sua palavra, está lá, Salmo 119, versículo 130, ela esclarece, ela dá entendimento às pessoas mais simples. E não é necessário ser alguém que estudou até a 5ª série para aprender da Bíblia. Não é necessário nem ter estudo. O Senhor nos ensina pela sua palavra, podemos aprender. Existem muitos médicos, advogados, engenheiros, que não nasceram de novo ainda, não podem entender a palavra de Deus espiritualmente falando, podem entender até intelectualmente, historicamente, mas espiritualmente, somente aqueles que nasceram de novo podem entender a palavra de Deus com toda clareza. E ela nos alimenta, ela ilumina os nossos olhos. Você sabia que as pessoas mais inteligentes são aquelas que estão à exposição da palavra de Deus? Sim. As crianças que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que têm o hábito da leitura da palavra de Deus, nas escolas, elas têm melhor desempenho. Até nisso a palavra de Deus, ela nos torna inteligentes, intelectualmente falando, tá bem? Até nisso. Existem pessoas que aprenderam, não estou exagerando, aprenderam a ler com a Bíblia. Talvez hoje à noite tenha alguém que eu não saiba que... Eu conheço uma pessoa que aprendeu a ler com a Bíblia. Não aprendeu na escola, mas aprendeu com a Bíblia. O senhor Pompeu? Muito bem, olha só. Aprendeu a ler com a palavra de Deus. Então, de certa forma, ela também nos dá capacidade, intelectual. Em quarto lugar, a palavra de Deus, quando somos expostos a ela, outro resultado, além dela nos alimentar, nos regenerar, nos iluminar, a palavra de Deus também, ela nos edifica. O texto que foi lido pelo irmão Clever, em Mateus 7, versículo 24 a 27, mostra sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem foi esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha? Aquele que ouviu a palavra e o quê? E a praticou. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele homem, aquela pessoa que ouviu a palavra, mas não praticou, assemelha-se a alguém que o quê? Que edificou a sua casa em um local impróprio. Lá diz sobre a areia, e veio as tempestades e a derrubou. Então veja que a palavra de Deus, ela nos edifica. E ao mesmo tempo esse versículo nos mostra que nós precisamos ouvir ela, mas também colocá-la em prática, lutarmos para colocar a palavra de Deus em prática em nossa vida, aplicar ela em nossa vida. Constantemente estamos aqui, reunidos à exposição da palavra de Deus. Mas não basta somente ouvir. Não basta somente ouvir. É necessário o quê? É necessário colocar ela em prática. Com a ajuda de Deus, Senhor, me ajude a colocar a sua palavra em prática e assim edificar a minha casa sobre a rocha, certo? Então, aquele que ouve, assemelha-se a uma pessoa que foi realmente edificar no local correto. A palavra hebraica para edificar é banar. Banar é uma esfera um pouco grande, porque é construir, é edificar. Um exemplo, Abraão construiu um altar. Aí temos a palavra, então, edificar. Então, a palavra hebraica, banar, significa construir, edificar. E é isso que a palavra de Deus faz em nós. Quando nós estamos à exposição dela, nós somos edificados. É colocar algo sobre. É um termo que fala sobre um construtor mesmo, que constrói a sua casa. E assim a palavra de Deus, quando somos expostos a ela, esse é um dos resultados. É que nós somos edificados pela palavra de Deus.
ela nos dá fundamentos para fortalecer a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la nos edifica de uma forma maravilhosa e milagrosa. Tanto de pessoas aqui que foram transformados pela palavra de Deus e estão sendo edificados constantemente. Primeiro ela nos regenerou, nos transformou e vamos sendo alimentados e com o passar do tempo vamos sendo também edificados. Edificar é sinônimo de um modelo de vida a ser vivido, como uma construção mesmo, que tem um modelo a ser construído, assim também a vida cristã. Pela palavra de Deus, ela tem um modelo pelo qual nós vamos ser edificados. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos. Nós não enganamos a Deus. Quando estamos ouvindo a palavra, mas não estamos praticando, estamos enganando a nós mesmos. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos edificar. Para a glória de Deus, nós somos chamados também de edifício de Deus. Sim, somos comparados a um edifício de Deus. Eu quero encerrar esse estudo mostrando também que a palavra de Deus, nós, melhor dizendo, seremos julgados pela palavra de Deus. Um dia estaremos diante de Deus e o julgamento vai ser mediante a sua palavra. Conforme o Antigo Testamento e também as profecias de Mateus 24 e 25, Jesus, quando voltar, ele vai vencer os inimigos, mas ele não vai vencer com uma espada mortal. Ele vai vencer com uma espada que vai sair de onde? Da sua boca. Isso é um símbolo também que ele vai vencer os inimigos com a sua palavra. E a palavra de Deus, amados, ela tem vários efeitos em nossa vida. Vamos rever aqui o nosso estudo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela nos regenera. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela o quê? Nos alimenta. Em terceiro lugar, ela nos ilumina. E em quarto lugar, a palavra de Deus, ela nos edifica. Foi perguntado a um jovem num programa de televisão: defina o que é sucesso para você. E aquele jovem, diante de toda a plateia e diante das câmeras, ele definiu o que é sucesso para ele. Eu defino sucesso em fazer o que Deus quer que eu faça, porque os meus modelos estão na palavra de Deus. Minha versão de sucesso é fazer a vontade de Deus. Amém? Já pensou que declaração? A nossa versão de sucesso não é material, não está enraizado neste mundo. A nossa versão de sucesso é baseada no que a palavra de Deus diz, e fazer a vontade de Deus. Esse é o modelo de sucesso para a vida cristã. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Ó Deus amado, nós podemos ter muitas coisas nesta vida: bens materiais, sucesso, fama, amigos e amigos. Porém, se não tiver o necessário para a vida eterna, a vida será em vão. Será em vão, como diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, nos ajuda a vivermos a exposição da sua palavra.
a vivermos submisso à autoridade dela. Ela nos dá as direções de como agradar o Senhor e vivermos para a tua glória. Que hoje à noite, ó Pai, o Senhor transforme vidas sejam transformadas através da sua palavra que foi exposta hoje, e nos ajuda a sermos fiéis à sua palavra, a lutarmos e labutarmos para vivermos e praticarmos ela em nossa vida. Por vezes caímos, pecamos, mas a sua própria palavra nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar mediante o confessar. Ó Deus, transforma as nossas vidas, renova as nossas forças mediante a sua palavra. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.